Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre a importância de você eventualmente não gostar dos seus professores ou professoras em determinado momento do seu processo de aprendizagem. Então aqui é meio que uma soma de vários momentos aí, né? Eu acho que quando eu olho um pouco para tudo que eu fui aprendendo na vida desde que eu era adolescente e tava lá, talvez, não é ensino médio que chama, né? Aquele ensino que é antes de fazer o vestibular, né? Que eu não lembro agora o nome até esse momento, né? E aí, para dar um pouco de sustentação teórica para o que eu vou falar, né? Que aqui eu vou trazer a minha percepção. E para dar um pouco de sustentação teórica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse artigo, né? Artigo longo, beleza? Eu nem acabei de ler inteiro, mas é um pouco sobre isso, né? Evaluating Students, Evaluations of Professors. Então, basicamente, é um artigo escrito na Universidade Italiana, onde para este contexto ali, né, foi identificado que os alunos e as alunas que mais se davam bem no médio prazo dentro da universidade, né, eram associados ali às aulas que foram dadas pelos professores e professoras que foram pior avaliados e avaliadas aí, né, por esses alunos. E aí o artigo faz uma distinção interessante, né, que eu vou usar aqui no vídeo. Deixa eu só catar aqui, né, que é esse daqui, né? Ele fala que os professores mais bem avaliados, professores e professoras, né, que foram mais bem avaliados e avaliadas, foram aqueles que teaching to the test, ou seja, né, foram os professores e professoras que ensinaram para passar na prova, beleza? E eu vou falar um pouco sobre isso também. Enquanto que os professores que não foram tão bem avaliados, calma aí, deixa eu só pegar aqui, deixa eu só dar um pausezinho aqui. Aqui a expressão, né? Então, teachers can either engage in real teaching or in the teaching to the test. E aí, os teachers que engage no real teaching ali foram os que foi ótimo, né? Receberam avaliações piores do que os teachers que engage in teaching to the test. E aí, uma coisa que eu acho muito legal de falar sobre isso, né? Porque como que eu formo opinião hoje em dia, né? Eu levo em consideração o que eu passei, o que as pessoas passam, obviamente, porque seria meio ilógico não considerar isso. Mas eu levo muito em consideração as observações que foram feitas, né, numa escala maior, geralmente são feitas aí, né, através de pesquisas acadêmicas e tudo mais, que eu acho que é uma combinação boa, né? Estudos maiores com o que você vive, com o que o mercado, com o que você observa no mercado, te dá boas dimensões de formação para você formar uma opinião crítica sobre alguma coisa. Aí quando eu olho para trás, eu percebo muito isso, né? Quando eu estava principalmente no terceiro ano do ensino médio, acho que é médio mesmo, né? Que é logo ali antes do vestibular, e o terceiro, pelo menos na minha época, né, o terceiro ano era o ano do seu pré-vestibular. E eu estudava num colégio lá em Salvador que sempre foi bem avaliado em função, né, desse score, que quantos alunos que passaram por aqui, alunos e alunas, passam no vestibular, né? Inclusive, esse é o mesmo índice que quando uma escola argumenta comigo hoje em dia, eu já tiro ela automaticamente do grupo de escolas que meus filhos eventualmente vão estudando. Aqui temos um ótimo índice de passar no vestibular. Ainda bem que você me disse no início da conversa, que eu já sei que eu não preciso nem continuar falando aqui com você, né? Uma opinião que tanto quanto radical, obviamente, mas acho que reflete muito o jeito que eu enxergo hoje o papel da educação na nossa vida. E aí nessa escola, lá antigamente, eu tive o que eu considero o melhor professor que eu já tive acesso na minha vida, né? Lá antigamente, a escola foi mudando, obviamente, mas mesmo de lá já tinha esse foco no vestibular, mas ainda tinham professores que eram mais engaging em real teaching do que engaging in teaching to test. Então, esse professor, né, chama Otamar, era um professor de matemática e ele realmente se importava com o nosso aprendizado. Na verdade, era uma trinca de professores ali, né? Tinha uma quarta professora, que eu não lembro o nome, que era professora de português, mas o professor de matemática, de biologia e de física. Não, física não. Biologia e química, né? Então, o de química eu não lembro o nome. O de física se chamava Ivan e o de matemática se chamava Otamar.
eles todos eram muito focados em te ensinar, né, as bases, né, as coisas importantes ali da matemática, independente se aquilo ia cair ou não no vestibular, assim como na biologia, assim como na química, né? É uma pena que eu naquela época não tinha ainda noção do valor da educação e não prestei tanta atenção quanto deveria naquela idade ali. E aí essa escola, com o passar do tempo, ela foi mudando os professores, né? Ali, professores e professoras, focando em quê? Em números cada vez maiores de vestibular. Então a escola foi se tornando uma espécie de cursinho, porque o cursinho, pelo menos na minha época, tinha muito esse papel, né? O cursinho era o ensino pro teste. E só para deixar claro, eu não acho ruim. Beleza? O ensino pro teste, o ensino mais fundamentado, né? Mais fundamental, que vai te dar mais sustentação com o seu passar da vida. O ensino pro teste, em geral, é um ensino muito focado na sua performance, que é necessária, né, pro curto, médio prazo ali, né? E o ensino mais fundamental é um ensino que olha mais para o longo da sua vida. E na escola, eu entendia, dentro da escola, hoje eu entendo, na verdade, na época não, que a gente deveria ter um ensino que olha mais longe na minha vida, assim como eu entendo também o papel da universidade. Um pouco importa se você vai ficar 4 anos na universidade ou 4 anos num retiro de estudantes e dá um outro nome para isso, né? Mas são anos que formam a sua base, a sua sustentação, para que você depois, né, no decorrer da sua vida, utilize esses aprendizados aí para várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se você não prestou atenção, tipo, em logaritmo lá no colégio, de vez em quando você pode ter eventualmente mais dificuldade quando você fazer análise de um algoritmo que tem uma complexidade ali, né, logarítmica na execução, né? E quando você fala em estatística, então, Jesus amado, né? Por aí vai. Então, os professores da escola, né, os professores e professoras foram sendo trocados o tempo inteiro. E quando eu olho para trás, eu vejo que era muito isso, né? Por quê? Porque não os alunos e as alunas, especificamente, né, mas as famílias queriam muito isso, né? Não, eu não quero aprender uma coisa XPTO de biologia que não serve pra nada na minha vida. Eu quero aprender o que cai na prova. Eu quero aprender o que cai na prova do vestibular, né? Eu quero aprender... E aí os cursinhos, obviamente, ganharam cada vez mais voz, né? Porque tem esses simulados e tal. Mas só que qual acontece? O cursinho, de fato, te prepara pra fazer uma prova. Ninguém vai pro cursinho que quer aprender pra vida. Você vai pro cursinho porque você quer aprender pra prova. Agora, quando você entra na escola, você quer aprender pra vida. Em geral, né? Isso eu quero dizer. Então, eu olho isso e fico pensando, né, o quanto eu não gostava de alguns dos professores, nesse caso os professores ali, né, eram homens mesmo que eu não gostava, lá na escola. Então eu odiava a aula de biologia. Eu falava, mas gente, o que eu tô fazendo aqui, velho, o que eu tô fazendo aqui? A aula de química, Valência, professor de química, a aula de química, então eu olhava assim e falava, não é possível. Mas não tá rolando isso daqui, eu não quero, né? E eu sentia isso na aula de português. Na aula de matemática eu não sentia isso, porque o Tamar achou uma estratégia ali, né, obviamente, de fazer umas animações na aula, ser um cara um pouco mais leve e tal, que de alguma forma aquilo se conectava comigo naquele momento. Mas os pensamentos sobre, porra, eu não quero ficar aprendendo isso daqui e tal, eram os mesmos, beleza? Enquanto que os professores que eram mais focados, olha, isso daqui vai cair no vestibular e tudo mais, de vez em quando realmente chamavam mais atenção. Então talvez se eu fosse avaliar lá, eu avaliaria que nem esse estudo trouxe aqui, né? E aí, com o passar do tempo, né, eu fui para um ambiente de educação, né, virei professor. E durante boa parte da minha vida, sendo professor, eu apostei muito que os alunos e as alunas deveriam gostar de mim como professor. Eu acreditava, né, que eu não deveria fazer, eventualmente ali, perguntas mais difíceis, que eu não deveria, perguntar diretamente pra alguém e tal, né, que a pessoa poderia ficar numa saia meio justa, enfim. E de novo, né, se for pegar a racional do artigo, eu tô indo pela racional, não especificamente do teaching to test, mas teaching to make the students happy ou happier ali, né? Então eu queria que todo mundo fosse feliz na minha aula, né? Se divertisse na minha aula. E provavelmente, em alguns momentos ou vários momentos, isso se confundiu, né, entre eu se divertir e o aprender de fato, talvez. Porque nem sempre o aprendizado é tipo super alegre. Enfim.
E aí acho que isso foi passando, hoje em dia... E aí, eu tô gravando esse vídeo, né, segunda-feira de manhã. Não sei que dia especialmente hoje, se é dia 21, eu acho, enfim. De fevereiro de 2022, né? E eu voltei de uma aula que eu faço com um professor, que ele é um professor meio overall, e de um dos meus filhos aqui, né, Betinho. Então a gente faz aula de skate com ele, faz aula de, enfim, né, de musculação, de calistenia, enfim, de um monte de coisa diferente com ele. E eu saí, e a aula hoje foi um treino ali de pernas e tal, e putz, eu odiei ele. Em todo momento. Assim, putz, minha perna tava doendo, eu falava assim, pô, André, na moral, rei, não quero fazer mais não. Ele, não, tem que fazer, né, e tal. E aí eu pensando, como isso faz diferença, obviamente, no seu aprendizado, né? A minha principal inspiração é o esporte, em geral, né? E quando você vai pro esporte de alto nível, você tem que fazer o que precisa ser feito. Não importa muito se você gosta ou não gosta, óbvio, tem que respeitar ali os limites, né? Não é pra ter assédio, não é pra ter desrespeito. Mas se você quer fazer uma coisa legal, o processo não necessariamente é legal o tempo inteiro. E eu acho que esse é um sinal de alerta muito forte caso você contrate um professor ou professora para te levar para um outro nível, independente do que você queira, mas vamos supor que seja computação, desenvolvimento de software, e você contrate escolas e faça cursos e tudo mais. Se tiver legal o tempo inteiro, é um sinal de alerta para você. Quando você pensa, né, e aí já cruzando aqui os termos, quando você pensa em prática deliberada, que é a prática com a real intenção de se desenvolver, qual que é a diferença entre você praticar de maneira deliberada por uma semana e você praticar por uma semana? Eu vou dar um exemplo do skate, que é uma coisa que eu comecei a aprender aí tem uns 6, 7 meses por conta do meu filho, que estava aprendendo, né? E eu queria andar com ele. E no skate a história é legal, porque quando eu entrei no skate, comecei a andar, eu nunca tinha pisado no skate. Então, eu caía de tentar ficar em cima. 7 meses atrás, né? Tipo assim, aquelas quedas que você olha e fala assim... Gente, pessoal, não que eu não seja desengonçado hoje, mas que negócio ridículo esse cara andando nesse skate, né? Ridículo total. Esse cara andando. E... fazendo a aula, de vez em quando com ele e de vez em quando sozinho, né? Já com os pensamentos que eu tenho hoje, fica muito claro isso, né? Eu poderia andar só no reto de skate. E depois que eu aprendesse a andar no reto, eu poderia andar no reto o tempo inteiro. Isso é praticar, não deliberadamente. A prática deliberada indica que você vai se colocar sempre em situação que é desafiadora dentro da sua prática. Então, se eu estou praticando uma coisa que eu já sei que eu vou conseguir, eu não estou melhorando. Eu não estou ganhando mais habilidade. Pode ser que eu esteja ficando cada vez melhor naquilo que eu já sei fazer e que é suficiente. Então tem um movimento no skate lá, a galera chama de drop, né? Que você aponta o skate assim, você bota a base do skate no topo de uma ladeira, né? De qualquer lugar, o skate fica se levantado, você tem que pisar no skate para ele descer e você sair andando. E eu morro de medo de fazer isso. E quando eu boto o skate um pouquinho para trás, que eu tenho mais tempo de descer o skate, eu já consigo fazer sem errar várias vezes. Mas se eu continuar fazendo daquele jeito, como é que eu vou fazer o que eu boto o skate na borda e eu tenho que ser rápido o suficiente para descer junto com o skate e não cair de bunda ou algo do gênero? Então, se você tem um professor que você contratou, professora, que deixa você fazer esse movimento que você já dominou muitas vezes, não serve você tá gastando seu dinheiro à toa, em geral. A não ser, obviamente, que você queira esse, né? Obviamente, cada um tem o seu interesse. Então, deixa eu só reformular, né? Você não está investindo o seu dinheiro para realmente conseguir melhoras substanciais. Você vai conseguir chegar num ponto e você vai ficar naquele ponto por muito tempo. Por isso que o autor do artigo da prática deliberada era um crítico em relação ao capítulo do livro do Outliers, que tem lá um capítulo das 10.000 horas de prática. Não significa que se você praticar 10.000 horas você vai ficar melhor. Se você praticar 10.000 horas a mesma coisa, você vai ficar bom naquela coisa, mas não necessariamente você vai ficar melhor no conjunto da obra, que geralmente é o que as pessoas querem fazer aí, né? Então, essa é a importância de não gostar do seu professor, né? Você tá lá treinando e você fala assim, caramba, tá legal isso daqui, né? Quero continuar. Ele fala assim, não, vamos fazer outra coisa. E aí você começa a dar errado e você xinga esse professor e xinga essa professora. Ou na avaliação, que nem aconteceu nessa universidade, né?
Você vai falar que esse professor, a professora cobra demais de você, né? Exige demais, dá provas que são difíceis demais, por quê? Porque a gente quer tirar nota boa. E aí é muito mais fácil dar uma prova que é mais fácil, que exige menos de você e tirar uma nota boa, ou ensinar pra você exatamente o que vai cair na prova. E aí você vai gostar mais, que nem aconteceu ali, né? Do que ensinar pra você o que a pessoa entende que é importante pra você, ser duro na prova. E se você tirar nota boa, massa. Se você tirar nota ruim, faz parte do seu processo de aprender, né? Obviamente que o sistema de olhar pra a qualidade do aprendizado de um aluno ou de uma aluna exclusivamente por uma nota que acontece na prova, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada ou gênio para saber que é um jeito ridículo de avaliar alguém, né? A sua nota ser olhada exclusivamente por esse, você tirou 3 e putz, então 3 quer dizer que você é um mau estudante, uma má estudante. Não, né? O melhor papel da nota é ser um termômetro. Então você tirou a nota 3, putz, quer dizer que alguma coisa pode estar eventualmente faltando ali, ou pode ser só que você ficou nervoso ou nervosa fazendo, enfim, né? É uma outra discussão sobre como avaliar, sobre, enfim, né? Dimensões de avaliação que quando combinadas te dão uma visão mais criteriosa do estado do aprendizado ou da aprendizagem de alguém aí. Mas eu queria gravar porque eu saí disso na aula, né, hoje pensando isso, e André, que é o nome do professor, me faz não gostar dele em muitos momentos. E talvez em outro momento da minha vida eu não quisesse André na aula. Porque tem muitas vezes que eu não gosto. Mas hoje, pra mim é muito claro que é esse tipo de professor que eu tenho que ter junto comigo quando eu quiser aprender coisas, né? O professor que você vai na academia e você só faz coisas que você meio que domina e você fala assim, que dia legal, né, de atividade física aqui. Assim, pô, um dia ou outro, beleza, mas todo dia é legal e você não fica chateado ou chateada com o professor ou professora, diria pra você ligar o sinal de alerta. Obviamente. Aí. E a mesma coisa vale quando você tá codando, pensando em desenvolvimento de software, né, e você, sua formação como engenheiro ou engenheira. Você quer ficar bom ou boa de usar uma linguagem de programação, frameworks ou algo do gênero, não adianta você fazer vários projetos que são muito parecidos. Então você fazer vários cadastros diferentes, mas que tem níveis de dificuldade similares, vai ficar bom, você vai ficar provavelmente bom em fazer esse cadastro ali. Mas você não vai continuar evoluindo. Então se você for pegar, né, se você estiver nesse mundo autodidata, é importante que você pegue eventualmente projetos para praticar, que você não tenha total clareza de como aquilo é, né? Pra você ter que pensar nas funcionalidades. E aí pra você começar a codar e falar assim, caramba, apareceu essa situação e tal, né? Pra você ir conseguir, né, dar um jeito de fazer com que novas situações apareçam, pra você conseguir ir continuamente ali se desafiando. Beleza? Então quando você for olhar para um professor ou professora, pense muito nisso. Eu não gostar desse professor ou professora em alguns ou vários momentos do meu processo, não necessariamente é um mau sinal. Obviamente que eu tô falando, né, dentro do limite do, sei lá, né, do óbvio aqui, que você não quer uma pessoa que te desrespeite, que te deixe pra baixo, que fale coisas ruins pra você, mas você quer uma pessoa que você fale assim, eu não queria estar com você aqui agora, eu queria ficar de boa. Esse é um... Pô, ficou boa essa foto, viu, Heisenberg? Você olhando aqui pra câmera e eu falando também. Então olhe muito isso como indicador. Eu acho que vai fazer bem. Acho que vai ser um bom critério quando você for eventualmente poder contratar, né, um professor, professora, estiver dentro da sala de aula estudando. Quando você pensar assim, essa pessoa está exigindo demais de você. Isso, olhando para a literatura de como as pessoas aprendem, né, e dos melhores dos melhores estudantes aí, das melhores estudantes, provavelmente é uma coisa que você deveria considerar como positiva, tá bom? Mas era isso que eu queria falar pra você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.